Olá, meus caros, minhas caras, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro aqui da nossa semana acadêmica da Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito. Aqui quem fala é o João Pedro Biasi, eu sou professor de Direito Civil, eu sou advogado e também tenho o prazer de ser coordenador aqui da pós-graduação da Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito. E ao longo dessa semana nós tivemos uma série de eventos interessantes sobre o tema desses nossos encontros, que são as carreiras jurídicas. E eu espero que você tenha gostado até agora de conhecer diversas oportunidades que o mercado jurídico, que o cenário de direito oferece para aqueles que estão ingressando agora na faculdade e até mesmo, já falando um pouquinho da pós, aqueles que já terminaram a faculdade e que agora querem se especializar em algum tema, em alguma oportunidade. O nosso encontro de hoje vai discutir um tema que é pouco abordado na linguagem mais tradicional do ensino jurídico, mas é muito importante na prática, uma importância pragmática muito grande. Eu estou falando aqui da proposta de honorários. Estou falando aqui da atividade advocatícia. Agora, no final da nossa semana, nós vamos ter uma série de encontros sobre advogado, sobre trabalhar como advogado. E esse encontro de hoje vai servir para discutir um pouquinho como a gente se prepara para exercer a advocacia de uma maneira economicamente viável. Porque na faculdade, meus caros e minhas caras, a gente aprende a desenvolver o ofício da advocacia, né? A gente aprende a escrever um contrato, a gente aprende a litigar num processo. Só que quando a gente termina a faculdade, muitas vezes nós vamos ou ingressar num escritório ou em alguma empresa, e aí, é claro, a parte econômica já é gerida por alguém que não você, né? Entretanto, muitos, assim como eu fiz, na minha circunstância, vão querer abrir o seu próprio escritório, abrir a sua própria prática. E esse caminho é muito gratificante, muito interessante. Só que ele exige um conhecimento que, às vezes, a gente não tem. Às vezes, não nos é dado na faculdade. Não é culpa da faculdade, meus caros. A faculdade tem que ensinar direito para a gente. Entretanto, no mercado como ele se coloca hoje, só saber o ofício da advocacia não vai ser suficiente. Só saber os assuntos dogmáticos necessários, por exemplo, para passar numa prova da OAB, não serão suficientes para finalmente você conseguir a posição tão sonhada que você quer na sua carreira jurídica, né? no desenvolvimento da sua advocacia. Então, é necessário aprender um pouquinho sobre gestão, é necessário aprender conceitos de contabilidade e também é necessário se estruturar financeiramente para desenvolver um escritório de advocacia que tenha as contas em dia e que gera lucro para o advogado. Porque se não houver isso, o advogado ou trabalha de graça ou trabalha no prejuízo. Infelizmente, essa segunda ocasião é a mais comum, pessoal. Muitos advogados, e aí eu convido vocês a pensar nisso que eu vou dizer agora, muitos advogados operam na expectativa de um honorário lá na frente, de um recebimento que se propaga no tempo. Por exemplo, um advogado fala, essa causa aqui eu não vou lhe cobrar nada para cuidar, entretanto você vai me dar ali 15%, 10%, 20% do seu benefício econômico ao final dessa ação. Vamos imaginar que o nosso cliente aqui é um médico ou um engenheiro. Pessoal, o nosso cliente, ao longo do tempo que essa ação vai acontecendo, ele continua recebendo o salário deles, vocês concordam? Ele continua recebendo o dinheiro dele. E esse dinheiro é importante para que esse nosso cliente consiga pagar as contas dele, né? Pagar a conta de supermercado, a conta de luz, o aluguel, eventualmente.
ele vai recebendo esse valor. O advogado precisa, de algum jeito ou de outro, construir esse valor também. Veja, não se fala aqui de enriquecer com a advocacia ainda. Vamos falar até um pouco disso, mas aqui o objetivo é sobreviver, né? Subsistir na advocacia. Há contas que são cobradas da gente todo santo dia. A gente tem fome todo santo dia, a gente tem sede todo santo dia. Então é preciso ter dinheiro para dar conta dessas necessidades cotidianas. E se a gente esquece disso e joga o resultado financeiro, que pode ser incrível, grandioso, volumoso, mas lá para frente, talvez nós não consigamos sequer sobreviver para chegar nesse lá para frente. E diante dessa circunstância muito óbvia e que não tem nada a ver com o mercado saturado, não saturado, isso é uma simples aritmética, né, pessoal? Muita gente se depara com essa simples aritmética e fala, não, a advocacia é uma carreira horrível, é uma carreira que não dá dinheiro, é uma carreira que não vai ser suficiente para me sustentar. Ocorre, meus caros e minhas caras, que se nós limitarmos a maneira de cobrarmos pelos serviços jurídicos como advogados a essa modalidade, essa afirmação está 100% correta. A advocacia não vai ser sustentável dessa maneira. Há, entretanto, maneiras de você diversificar a sua proposta de honorários. E é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês. A despeito de ser um assunto a princípio, muito simples, a prática da advocacia atual recorre quase que exclusivamente a essa modalidade de êxito. O meu propósito, que eu desenvolvi na minha advocacia, e que eu gostaria que vocês pensassem na ocasião do desenvolvimento da advocacia de vocês, é que a proposta de honorários boa não é aquela que tem um número final enorme. A proposta de honorários boa é aquela que é dinâmica e diversificada. É como se fosse uma carteira de investimentos. Você não vai apostar tudo no final, você tampouco vai apostar tudo no começo. Então, o primeiro trabalho que o advogado, que a advogada tem que ter para estruturar bem uma proposta de honorários é tangenciar o tempo do serviço. Vamos lá. Você recebeu uma proposta para escrever um contrato. Você recebeu, né, digamos assim, com o estímulo para fazer uma proposta de escrever um contrato. Bom, quanto tempo você vai levar para escrever esse contrato? Eu vou levar uma semana para me estruturar, estudar, escrever e entregar. Muito bem, então é um trabalho de uma semana, certo? Você vai cobrar uma parcela única na entrada? Até pode, mas não é totalmente correto, não é muito inteligente. É legal você, a despeito do tempo ser curto, você tentar jogar parcelas nesse tempo. Então, por exemplo, num prazo de uma semana, eu, por exemplo, faria o seguinte, eu cobraria parte dos honorários na contratação e parte na entrega aprovada do modelo contratual, do instrumento contratual. Então, imaginemos que para realizar esse contrato, eu queira cobrar R$10.000. Eu vou cobrar R$5.000 para ser contratado, para iniciar os trabalhos, mais R$5.000 ao final da aprovação do instrumento contratual que eu redigi. Se eu cobrar R$10.000 de início, seria mais interessante para mim? A resposta é sim, porque é melhor receber à vista do que a prazo. Entretanto, essa fragmentação da proposta em dois tempos facilita o manejo e o aporte financeiro do cliente. Você acaba gerando uma proposta que é de R$10.000 do mesmo jeito, só que ela é transmitida e assumida pelo cliente como uma proposta de um valor menor. Claro, não 5.000, né? 5.000 e 5.000 ainda, mas ele vai ter a sensação de que a proposta é mais equilibrada,
para o cliente, né? Agora, talvez você seja estimulado ou estimulada a fazer uma proposta de honorários de uma ação judicial. E é claro, ações judiciais, nós não temos como precisar o tempo que vai durar, mas nós temos capacidade de, por nossa própria experiência, ou até mesmo pela experiência de alguns colegas, e é interessante ter essa relação cordial com os colegas, né? Para fazer o seguinte, fazer uma estimativa do tempo e fazer uma estimativa do tempo dentro das instâncias. Então, eu fui contratado para entrar com uma ação judicial de cobrança, por exemplo. Ora, eu imagino que eu vou ter que trabalhar em primeiro grau e possivelmente em segundo grau. E ainda possivelmente lá nos tribunais superiores, por meio de algum recurso especial, às vezes até um agravo que sobe para essas circunstâncias, um recurso extraordinário, enfim, depende do caso. De toda forma, é interessante para o advogado repartir esses momentos e conseguir cobrar, fazer as suas propostas limitadas a essas ocasiões temporais. Então, por exemplo, se você tem a sensação, por meio da sua experiência, ou por meio da opinião de alguns advogados mais experientes que você, que essa ação vai durar um ano e meio em primeiro grau, um ano e meio de novo em segundo grau e, eventualmente, um ano com brigas lá em Brasília. O ideal seria você construir uma proposta de honorários para esse primeiro momento, segregar a sua proposta de honorários para o primeiro grau. Muita gente não faz isso. Muita gente entra com uma proposta de honorários para cuidar da ação para sempre. O grande problema é que isso é longo demais. Para você conseguir fazer isso, você tem que ter a capacidade de cobrar valores altos do seu cliente. Por quê? Porque é muito tempo. E pensem com a cabeça do cliente, meus caros. Pensem comigo. O cliente quer contratar um advogado para aquele momento. Ele não vê o futuro. Ele não vê 3 anos e meio, 4 anos, 5 anos que você vai trabalhar. Ele vê o agora. Ele vê aquele momento apenas. Então, vai ser muito mais difícil você convencer. Não é impossível, meus caros. É claro que não. Mas é muito mais difícil. Tentem acompanhar essa linha de raciocínio. Mais difícil você transmitir o valor do seu trabalho ao longo de 4 anos, e aí cobrar o correspondente a 4 anos, do que transmitir o valor de 1 ano e cobrar o valor de 1 ano. Você não precisa justificar tanto o valor do seu trabalho. Afinal, você vai fazer uma proposta menor aqui. E como que você pode fazer essa proposta? Lembrem-se, além de observar a extensão temporal do seu trabalho, você também tem que fazer o quê? Diversificar. Diversificar as metodologias de cobrança que você tem que apresentar ao seu cliente. Se você apresentar só êxito, você provavelmente vai trabalhar de graça por muito tempo. E o pior de tudo, você vai acumular clientes desse jeito e não terá fluxo de caixa, que é importantíssimo não só para a sua subsistência, como também para o crescimento da sua advocacia. A advocacia sai da mesinha e vira um escritório de 10, 20 advogados quando há fluxo de caixa. Se você não construir fluxo de caixa, vai faltar dinheiro para você pagar as suas contas e vai faltar dinheiro para você expandir o seu negócio. Então, é importante que você tenha fluxo de caixa. Esse é um tópico. Um outro objetivo, que você tenha alguma perspectiva de enriquecimento. Ou seja, além de ser remunerado o suficiente para manter a sua qualidade de vida e a sua estrutura negocial, a estrutura do seu escritório, você precisa introduzir na sua proposta de honorários uma metodologia de pagamento capaz de fazer você crescer, capaz de fazer você adquirir mais renda, seja para aumentar o escritório, seja para aumentar
a sua qualidade de vida, isso não está errado também, mas você precisa ter em mente esses dois objetivos. Como que se faz isso? Diversificando. Vou dar alguns exemplos. Você pode cobrar parcelas fixas de honorários. Parcela inicial, parcela na ocasião de apresentação, por exemplo, de especificação de provas, parcela na ocasião de uma audiência, parcela na ocasião da sentença. Você pode repartir tudo isso. Então, imagine, uma proposta de honorários pode ser R$10.000 agora, R$10.000 ali na frente, R$10.000 com a sentença. Nesse ínterim, você conseguiu gerar fluxos de caixa pontuais dentro da perspectiva desse trabalho. Agora, além dos fluxos pontuais, também é interessante você construir na sua proposta fluxos contínuos, ou seja, a cobrança clássica de uma taxa de manutenção. Essa taxa de manutenção é o que o seu cliente vai pagar ao seu escritório por mês para que você continue diligenciando o caso dele. Essa parcela pode ser de meio salário mínimo, pode ser menor, pode ser maior, pode ser de um salário mínimo, enfim, depende do caso. Os valores, meus caros, aqui, eles precisam ser azeitados a depender do caso, mas a metodologia não. A metodologia não. Vocês podem me dizer, professor, imagina, eu só tenho casinho pequeno, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou cobrar assim? Você tem condições de cobrar assim. Talvez o valor não vai ser R$10.000 agora que eu estou dando um exemplo com 10 mil, mas é a metodologia que importa, pessoal. A metodologia que eu estou transmitindo aqui que importa. Você pega o valor que você acha que deve receber ao longo desse tempo todo e distribui ele nessas categorias, parcelas fixas, parcelas mensais de manutenção. Além dessas parcelas, você vai introduzir o elemento do enriquecimento que eu mencionei agora há pouco, que vai se dar por meio de um variável, atrelado ao sucesso daquela ação. Esse variável pode ser atrelado ao valor da causa, o que dá mais concretude, né? Fica-se mais claro ali o quanto que o cliente vai ter que pagar para o seu escritório, ou, e eu até prefiro essa modalidade que eu vou explicar agora, atrelado ao benefício econômico que o cliente tem ao final da ação. Veja só, se eu falo que é atrelado ao benefício econômico e no meio da ação ocorre um acordo, ótimo, o benefício econômico vai ter sido atingido e essa porcentagem segue aplicável. Não carece uma decisão judicial favorável para dar incidência a essa modalidade de honorários. Eu posso usar essa modalidade de honorários e assim eu evito um conflito ético muito grande, que infelizmente acontece muito na advocacia, que é o conflito de agência, né? Quantas vezes os advogados, infelizmente, despreocupados com o aspecto ético da profissão, e vão lá e enrolam um processo só para que no fim disso ocorra pagamentos adicionais ao escritório, né? Não é, além de ser antiético, isso é ineficiente acima de tudo, né? Então, você criar uma parcela de honorários de êxito atrelada ao benefício econômico, você mitiga esse conflito de agência. Então, veja, tudo isso, eu quebrei, eu fragmentei os honorários do advogado em diversos pedacinhos. Essa fragmentação é ótima para a estrutura do escritório. E veja, meus caros e minhas caras, principalmente aqueles mais jovens, que vão querer começar agora a advocacia. A advocacia tem o potencial de mudar a nossa vida, financeiramente falando mesmo. Entretanto, a gente precisa respeitar o tempo dela. Essas fragmentações, que eu expliquei agora, podem sugerir que eu vou ficar ganhando mixaria. João, por que eu vou fazer isso? Ter que ficar cobrando mensalmente 100, 200 reais desses caras aqui, e que coisa chata, o cara vai ter que ficar pagando e tudo mais, vai ter que ficar cobrando. Parece pouco, mas na medida que
o seu desenvolvimento vai se dando, mais casos vão entrando e maior é essa renda fixa, né, que vem caindo no escritório, o que permite a expansão do negócio. Então, toda vez que falo sobre essas categorias de honorários, eu digo assim, calma. A advocacia não é um instrumento de enriquecimento assim, ó, da noite para o dia. Tem gente aí na internet que fica falando isso, né, pessoal? Mas não caiam nesse conto do vigário, com todo o respeito, mas não é assim. Não existe milagre para desenvolver uma profissão, existe trabalho duro, né? Feito isso, estruturada a proposta desse jeito, e toda ela fragmentada, recai a ela somente o tempo, por exemplo, da primeira instância. Porque isso te dá um maior controle sobre os honorários, te dá um controle maior sobre como vai ser o recebimento dos seus honorários ao longo desse tempo, que é um tempo menor se compararmos com o tempo de todo um processo. Outra coisa que é conveniente fazer também é remover do escopo da contratação de honorários recursos de decisões interlocutórias, como agravo de instrumento. Essa é uma oportunidade de se cobrar algo a mais. Não uma fortuna, de novo, calma, né? Mas você tem a oportunidade de, na ocasião de se precisar de um agravo, conseguir uma cobrança adicional, ainda que pequena. É algo parecido com um upsell na linguagem de mercado, né? O upsell é essa venda que tangencia a venda principal. Use os recursos de decisões interlocutórias nessa perspectiva. O contrato cuida da ação até o primeiro grau. Se precisar de uma decisão interlocutória, vai ter uma parcela adicional de X. E aí você já pode até colocar isso na sua proposta de honorários, para deixar tudo isso claro. Isso gera mais trabalho para você, só que também gera mais dinheiro para você. O que não pode acontecer, meus caros, é vocês terem uma proposta de honorários que gera mais trabalho e no gerar mais trabalho não tem retorno financeiro, né? Então, cuidado com esses aspectos. Eu acho, meus queridos, e aqui me aproximo do final da nossa conversa, não quero me alongar muito, eu transmiti alguns aspectos importantes sobre proposta de honorários. Primeiro, dimensão temporal. O meu trabalho vai durar um mês, uma semana, ou pode durar um ano e meio. Feita essa dimensão temporal, faço a minha fragmentação. Eu preciso gerar fluxo de caixa pontual alto, eu preciso gerar fluxo de caixa mensal recorrente baixo e eu preciso gerar potenciais de enriquecimento. Eu posso fazer essas coisas por meio de no primeiro caso, cobranças de parcelas únicas de valor fixo. No segundo caso, cobranças de taxas de manutenção mensais, semestrais, depende da proposta, mas fixas, recorrentes. E no terceiro, que é o potencial de enriquecimento, eu posso desenvolver por meio de uma cláusula de êxito, né? Uma cláusula de remuneração lastreada, por exemplo, no benefício econômico obtido pelo cliente. Se eu somar essa fragmentação com a distribuição segregada no tempo, eu vou ter propostas de honorários mais saudáveis. E assim eu vou conseguir, indubitavelmente, desenvolver a minha advocacia ao mesmo tempo que ela consegue pagar as minhas contas e me satisfazer financeiramente na minha profissão. Meus caros, tudo isso a gente falou aqui em meia hora, é muito complicado, é muito complexo, não é fácil. Aqui na Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito, a gente conversou bastante, se preocupamos com esses assuntos e vamos oferecer a toda a comunidade um curso de aperfeiçoamento em gestão na advocacia. A gente vai ensinar essas peculiaridades da proposta de honorários, mas não só isso. Nós vamos trabalhar o tema da prospecção de clientes, nós vamos trabalhar o tema de postura da advocacia, vamos desenvolver também assuntos de planos de negócios para os advogados.
contabilidade para os advogados e por aí vai. Esse curso de aperfeiçoamento está sendo produzido nesse exato momento aqui nos estúdios da faculdade e estará muito em breve, disponível para quem quiser, tá? Olha, se você está me ouvindo agora, você tem interesse em aprender sobre isso, eu acho que todos aqueles que querem desenvolver advocacia, seja ela de um jeito autônomo, ou até mesmo dentro de um escritório, ou dentro de uma empresa, precisam ter esses conhecimentos. É verdade, talvez um advogado que trabalha em empresa não precise elaborar propostas de honorários, mas ele seguramente precisará desenvolver a sua profissão de um jeito rentável. Isso é inquestionável. Então, diante disso, eu quero convidar todos vocês a darem uma olhadinha no nosso site. Lá vocês vão encontrar todas as informações do curso e um formulário de interesse. Você preenche aquele formulário e nós, assim que o curso estiver à disposição, entraremos em contato para que você possa se matricular e se juntar aqui à Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito. Eu tenho certeza que esses conhecimentos serão muito úteis para vocês durante a profissão de vocês, durante a advocacia de vocês. E eu rogo que vocês venham conhecer essa nossa proposta inovadora para o desenvolvimento dessas capacidades. Pessoal, o site da faculdade vocês talvez já conhecem, né? fapad.edu.br fapad.edu.br. Entrem lá. Vai ter o curso de gestão e empreendedorismo na advocacia, vocês vão acessar, lá temos mais informações e esse formulário que eu descrevi para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa sobre propostas de honorários. Eu tenho certeza que se vocês vencerem esse modelo de proposta de êxito, ou cobrar um valor alto agora e ficar trabalhando por 2 anos, né? Se vocês esquecerem esses modelos, e ligarem um pouco mais para esses modelos mais fragmentados e dimensionados no tempo, a advocacia de vocês vai melhorar significativamente. E se você ainda não começou a sua advocacia, comece já assim, para começar com o pé direito, tá bom? Meus caros, muito obrigado pela atenção de todos, foi um prazer falar com vocês e nos vemos muito em breve nas próximas ocasiões aqui da Semana Acadêmica e também nos corredores aqui da Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito. Um grande abraço a todos, beijo grande a todos também e nos vemos amanhã com o meu último encontro, minha última participação aqui na nossa Semana Acadêmica. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.